Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. O tema de hoje são os campos de forças. Nós vamos fazer um paralelo, uma analogia entre o campo gravitacional e o campo elétrico gerado por cargas pontuais. Então, vamos à aula. Para entendermos os campos de força, é preciso entender o conceito de ação à distância. Quando observamos um corpo em queda, logo pensamos que a Terra está atraindo esse corpo através do seu campo gravitacional. Esse raciocínio remonta ao século XVII, à teoria da gravitação universal de Newton. Newton propôs que massas se atraem com uma força de origem gravitacional, chamada força gravitacional. Mas veja bem, ele disse que as massas se atraem, é uma atração mútua, obedecendo à lei da ação e reação entre essas forças. Newton também disse que essa força se origina na propriedade da matéria chamada massa. O simples fato de existir massa dá origem a essa força que nós chamamos de força gravitacional. Observem que a força gravitacional ela não precisa de um ente físico, como uma corda, por exemplo, para acontecer. Ela independe desse ente físico, ela é uma força de ação à distância. Né? Outra força de ação à distância que nós precisamos ver é a força entre cargas elétricas. Né? Nós sabemos que existem duas naturezas de carga elétrica, as positivas e as negativas. Quando a gente analisa a força entre essas cargas, nós percebemos o quê? Que elas têm o mesmo comportamento, que a carga 1 exerce uma força de atração sobre a carga 2, e a carga 2, por sua vez, exerce uma força de atração sobre a carga 1. Essa força, ela é chamada de força elétrica. E por quê? Porque ela é devido à presença da carga elétrica e não necessariamente de outra, da massa, por exemplo. Né? Então, a carga elétrica gera uma força de origem elétrica. São propriedades diferentes. Então, nesse momento, é interessante a gente discutir essa questão da matéria. Matéria é algo que ocupa lugar no espaço e tem massa? Não, ela é muito mais do que isso. A matéria é algo que ocupa lugar no espaço, que tem massa, que tem carga e que exerce interações gravitacionais e elétricas, além de outras propriedades que podemos ainda discutir. Mas, voltando à força elétrica, nós vemos o quê? Quando a gente analisa a força entre cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, por exemplo, duas positivas, nós vemos que essa força pode ser repulsiva também, o que não acontece com a força gravitacional. A força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb. A intensidade dessa força é dada pela lei de Coulomb. E a lei de Coulomb me diz que essa força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Como assim? Ela não depende de uma só carga, mas sim do produto dessas cargas envolvidas no processo. E mais, que a intensidade dessa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância tomada centro a centro dessas cargas. Essa é a lei de Coulomb. Se nós olharmos para a força gravitacional, nós veremos o quê? Que ela é dada pela lei da gravitação universal de Newton. E o que diz a lei da gravitação universal de Newton? Ela diz que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas, portanto, ela não depende de uma só massa, mas sim do produto entre as duas massas envolvidas, e também varia com o inverso do quadrado da distância. Então, o que é interessante, o que é curioso observar nessas duas forças é que elas, apesar das naturezas diferentes, das propriedades diferentes que originam cada uma, elas têm a mesma forma matemática. Né? Ambas variam com o inverso do quadrado da distância.
E existe um análogo, né? Existe um análogo entre a massa e a carga, que desenvolvem o mesmo papel nas duas equações, nas duas leis. Mas você poderia me perguntar, por que nós não percebemos a força gravitacional entre os objetos que nos rodeiam? Ou a força a gravitacional entre duas pessoas? A força gravitacional ela é uma força de baixa intensidade. O que nós queremos dizer com isso? Que para ela se manifestar é preciso grandes massas. O G, essa constante de proporcionalidade, é chamada de constante da gravitação universal. E ele é um número bem pequeno. De forma que, para que a força gravitacional se manifeste, esse produto massa-massa, ele tem que superar a ponderação dessa constante gravitacional. E isso faz com que a força gravitacional só se manifeste quando esse produto é muito grande. Então, a força gravitacional se manifesta somente quando nós temos grandes massas. O que não acontece com a força elétrica. A força elétrica é uma força de grande intensidade e ela está relacionada às forças intermoleculares, às tensões superficiais nos materiais, né? As forças interatômicas até. Então, a força elétrica ela é uma força de grande intensidade. Portanto, existe uma assimetria entre as duas, mas são forças de natureza completamente diferente. Então, é isso que nós devemos entender, que a ação à distância está presente, e esses são exemplos de força de ação à distância. Uma vez entendido o comportamento da força sobre massas e cargas elétricas, nós podemos então aprofundar a discussão. Considerando uma massa no espaço, uma vez colocando outra massa próxima a essa massa, nós teremos uma força de origem gravitacional. Então, ao redor, nós temos que admitir que ao redor dessa massa existe uma propriedade que faz surgir uma força, né? Então, nós podemos imaginar num ponto do espaço que existe ali, nesse ponto do espaço, essa propriedade, né? Que, uma vez colocando uma massa nesse ponto, surge uma força de interação gravitacional, de natureza gravitacional. Então, nós dizemos que ao redor dessa massa existe um campo de força gravitacional, ou simplesmente campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele é uma propriedade do espaço devido à presença dessa massa, né? Então, essa propriedade é que vai gerar essa força de origem gravitacional. Esse campo ele se distribui por todo o espaço ao redor, de forma que se nós pegarmos pontos equidistantes da massa, com a mesma distância da massa, esse campo ele terá o mesmo valor. Então, ele apresenta uma certa simetria. Por outro lado, se nós pegarmos pontos mais distantes, nós observamos que essa propriedade, o campo gravitacional, ele diminui, né? A gente pode ver isso pelo tamanho do vetor aqui representado no desenho. E essa propriedade, então, ela se distribui por todo o espaço, em todos os pontos do espaço, que nós representamos aqui por vetores. Esse comportamento ele se repete quando nós consideramos cargas elétricas. Então, considerando uma carga positiva, se nós colocarmos em um ponto do espaço outra carga, que nós chamamos carga de prova, o que nós observamos? Nós observamos que surge uma força elétrica sobre ela. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, a presença dessa carga faz com que surja no espaço ao redor dela uma propriedade. Essa propriedade faz com que surja uma força de origem elétrica. Então, nós chamamos essa propriedade de campo elétrico. É um campo de força elétrico, né? De origem elétrica. Então, o que
é esse campo? Ele é uma propriedade, né? É uma propriedade do espaço ao redor dessa carga. E essa propriedade surge através da presença da carga, dessa carga que está lá, né? Esse campo elétrico, ele também se distribui por todo o espaço ao redor da carga e varia a sua intensidade de acordo com a distância, né, do ponto em relação à carga. Mas como definir um campo elétrico? Como definir um campo de força? Então, nós definimos campo de força como sendo a razão entre a força que surge naquele ponto e a carga que você colocou. Então, é uma grandeza que leva em conta o quanto de força surge num ponto do espaço. Por quê? Porque essa força varia com o inverso do quadrado da distância. Então, ela depende da distância. Então, a gente diz que num ponto do espaço, a força por unidade de carga que surge naquele ponto é o campo. Então, a gente diz que o campo elétrico, representado por E, é a força por unidade de carga. E a unidade de campo é o Newton por Coulomb, força por unidade de carga. Mas nós sabemos calcular essa força entre a carga que gera o campo, né, que é a Q maiúscula, e uma carga de prova, que nós chamamos de prova, colocada num ponto A, por exemplo, né? Então, como que a gente faz para calcular essa força? A gente utiliza a lei de Coulomb, né, que a gente já conhece. Proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Acontece que essa carga que nós estamos considerando no ponto é a mesma carga que está dividindo aqui a força. Então, nós podemos cancelá-la e nós obtemos, então, uma expressão para o campo elétrico de uma carga pontual. Lembrando que a lei de Coulomb vale para cargas pontuais, que, portanto, essa expressão de campo elétrico é para cargas pontuais. Então, o campo, observem que ele depende da carga que está gerando o campo, que é essa carga aqui, e depende do quadrado da distância. Mas qual distância? É a distância do centro da carga até o ponto onde você está considerando. Da mesma forma, a gente define o campo gravitacional, né? O que seria então o campo gravitacional? Seria a quantidade de força que surge num ponto do espaço, por exemplo, o ponto A, por unidade de massa. Por quê? Porque o campo gravitacional depende da massa e o campo elétrico depende da carga. Então, é força sobre massa, enquanto o campo elétrico é força sobre carga. Analisando aqui a unidade de medida, é a quantidade de força Newton por quilograma num ponto do espaço, seja ele qual for o ponto, né? No caso da gravidade, nós temos um caso especial, né? O Newton ele é definido, ele é o nome que se dá a uma unidade que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Massa vezes aceleração. Então eu posso cancelar esse quilograma com esse quilograma e eu obtenho a unidade de campo gravitacional que é o metro por segundo ao quadrado. Ou seja, o campo gravitacional ele tem unidades de aceleração. É por isso que a gente fala aqui na aceleração da gravidade, né? Bom, da mesma forma, se eu for calcular o campo, eu posso encontrar uma expressão, porque essa força gravitacional é dada pela lei da gravitação universal de Newton, né? Onde eu coloco a massa que sente a ação do campo, né? Essa massa minúscula é a massa que sente a ação do campo. Então, eu tenho a massa maiúscula que está gerando o campo gravitacional e a massa m é a massa que está sentindo a presença desse campo gravitacional. Então, eu posso simplificar essas massas, essa e essa, e eu obtenho, então, uma expressão para o campo gravitacional. Observe que a expressão do campo gravitacional e a expressão do campo elétrico, elas são muito parecidas, né? Só que o campo gravitacional depende da massa, o campo elétrico depende da carga. Uma curiosidade que a gente vai fazer, né, uma propriedade que a gente vai usar, é calcular a força elétrica ou gravitacional a partir do campo, porque fica mais fácil, uma vez você conhecendo o valor do campo, fica muito mais fácil calcular a força daquele campo. Então, eu posso simplesmente passar essa massa multiplicando e eu obtenho que a força gravitacional
é a massa que está sentindo a presença do campo vezes o valor do campo naquele ponto, né? Se nós tomarmos na superfície da Terra, essa fórmula nós já conhecemos, né? Nós chamamos a força peso, que é a força gravitacional, e ela é m vezes g, onde esse g é o valor do campo na superfície da Terra, né? Que nós sabemos que ele vale 9,8 metros por segundo. É a aceleração da gravidade que nós estamos acostumados a utilizar. Da mesma forma, eu posso utilizar a expressão do campo, né, do campo elétrico. Então, eu posso passar essa carga multiplicando e escrever que a força elétrica é o campo vezes a carga que sofre a ação daquele campo, né? Então, é isso. A simetria entre as duas é muito grande, né? Então, nós podemos ver que eles são definidos da mesma forma. Então, é isso. Fazendo uma revisão do que nós vimos que a força gravitacional é dada pela lei da gravitação universal de Newton, enquanto a força elétrica é dada pela lei de Coulomb. Então, lembrando que existe um análogo entre a massa e a carga e que ambas variam com o inverso do quadrado da distância, bem como os campos associados a essas forças, né? Lembrando também que a expressão do campo elétrico é somente para cargas pontuais, né? É uma expressão que tem essa exigência, essa condição. E não podemos esquecer do conceito de ação à distância, né? Então, essas forças existem porque existe essa entidade, essa propriedade do espaço chamado de campos de força. Vamos a um exemplo clássico, né, que diz o seguinte: qual o valor do campo gravitacional na superfície do nosso planeta? Como determinar o valor do campo gravitacional na superfície do nosso planeta? Nós já conhecemos esse valor. Nós sabemos de outros exercícios que o valor do campo gravitacional na superfície do nosso planeta é 9,8 metro por segundo ao quadrado. Mas como obter esse valor, né? Nós podemos medi-lo diretamente, através de analisando a queda de um corpo. Mas a definição teórica vem exatamente da teoria da gravitação universal de Newton, que me diz que esse campo é dado por Gm sobre d quadrado, né? Nós vamos precisar, para resolver esse exercício, da constante da gravitação universal, do raio da Terra e da massa da Terra. Para usar a expressão do campo, nós vamos ter que fazer, então, essas ponderações. Primeiro, o campo gravitacional que nós estamos analisando é da Terra, então eu vou ter que usar a massa da Terra. E qual distância eu vou usar? A distância do centro da Terra até o ponto onde eu estou considerando o campo. Mas como eu quero o campo na superfície da Terra, a distância entre o centro da Terra e a superfície da Terra é o próprio raio da Terra. Então, se eu substituir esses valores, eu vou obter exatamente essa expressão, né? Onde eu tenho a constante da gravitação universal, a massa da Terra, que pode ser obtida gravitacionalmente, né, através da expressão de Newton, né? Isso é uma outra discussão. E eu tenho aqui o raio da Terra ao quadrado. Se eu fizer a conta 6,67 vezes 5,97, eu obtenho 39,81. Conservando a base e somando os expoentes, 10 elevado a 11 com 10 a 24 resulta em 10 a 13. Da mesma forma, se eu elevar 6,37 ao quadrado, eu obtenho 40,57. Conservo a base, multiplico os expoentes, obtenho 10 a 12. Observe que aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, né, onde eu vou subtrair os expoentes, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, nessa operação resulta 10, né, 10 elevado a 1. Se eu fizer 39 dividido por 40, nós vamos obter 0,98, que vezes 10 vai dar 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente o valor que nós medimos
na superfície da Terra através da queda dos corpos. Agora, um exemplo de aplicação do campo elétrico. Qual o valor do campo elétrico gerado por uma carga elétrica Q de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocada num ambiente de vácuo, num ponto situado a 15 centímetros do seu centro? Então, o que nós temos? Qual que é a situação? Nós temos uma carga, essa carga vai gerar uma região de influência, ela vai gerar uma propriedade no espaço ao seu redor, e nós queremos saber qual o valor do campo num ponto situado a 15 centímetros do centro dessa carga. Então, nesse ponto, nós teremos a propriedade, nós teremos um campo elétrico. Para calcular esse campo elétrico, vamos à definição de campo elétrico. Lembrando que são cargas pontuais e essa expressão ela é válida somente para cargas pontuais. Bom, substituindo os valores, nós temos o quê? A constante K0, né, que é a constante eletrostática no vácuo, né? Então ela tem esse valor, é um valor de referência. Se mudar o meio, ela muda, né? Nós temos o valor da carga, que está gerando o campo, e nós temos a distância convertida para metro, né? Então esse fator 10 a menos 2 está convertendo de centímetro para metro. Lembrando que essa distância vai ao quadrado, conforme a definição de campo. Posso fazer 9 vezes 3, dá 27. Conservo a base, somo os expoentes, isso dá 10 à terceira. Isso no numerador. No denominador, 15 ao quadrado dá 225. E 10 a menos 2, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu vou obter menos 4. Continuando, 27 dividido por 225, nós obtemos 0,12, né? E conservo a base e subtraio os expoentes porque eu estou fazendo a divisão. Lembrando que o 4 aqui ele é negativo, então nós temos que tomar cuidado. Esse menos da operação com o menos do próprio expoente. E isso resulta, então, nesse valor, 0,12, 10 a menos 7. É conveniente que nós mexemos nessa vírgula aqui, né, e colocamos um número que seja maior do que 1, menor do que 10. Então, nós obtemos, né, 1,2 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Qual é a interpretação que eu devo fazer? Se 1 Coulomb de carga for colocado nesse ponto, então vai surgir uma força lá de 1,2 vezes 10 a sexta newtons, o que é uma força muito intensa, né? Mas isso é o campo, é a quantidade de força que surge por unidade de carga naquele ponto do espaço. Um segundo item, um item B, me questiona sobre a força elétrica, né? Então, se uma carga elétrica de prova, nós chamamos carga de prova aquela carga que sente a presença do campo, que está sob a influência do campo, não a que gera o campo, né? Se uma carga pontual de 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb for colocada no mesmo ponto, qual será o módulo da força elétrica que atuará sobre ela? Então, lembrando, se eu colocar 1 Coulomb de carga, surge essa força. Mas e se eu colocar esse valor de carga? Qual será a força? Então, nós devemos lembrar que a força elétrica pode ser calculada como sendo o produto da carga pelo campo naquele ponto. Então, isso facilita muito a nossa vida. Uma vez conhecendo o valor do campo, a força fica fácil de se obter. Substituindo os valores, nós obtemos, então, um valor de força, que é 2,4 10 a menos 3 newton. Parece uma força pequena, mas pelas quantidades de carga envolvida, nós percebemos que a força elétrica é relativamente grande. Então, esse é um exemplo de aplicação do campo elétrico. Obrigado pela atenção. Utilizem os canais de comunicação disponíveis. Bons estudos e até breve.